Pessoal, tudo bem? Então, o que que nós vamos trabalhar agora nessa aula? A gente vai entender, então, conceber uma ideia de cidade, para poder a gente entender o funcionamento dela, né? Antes da gente partir para a cidade existente e resolver os problemas dela, que a gente vai entrar mais na segunda etapa. Então, era uma etapa mais de criação, né, de desenvolvimento de ideias, de pesquisa de ideias, de proposição de ideias, de estruturação da cidade, tá? Nós não vamos estar desenhando ruas, desenhando quadras, desenhando lotes ainda, tá? Nós vamos estar pensando o funcionamento da cidade, já prevendo que aqueles problemas urbanos que nós discutimos, eles podem surgir a qualquer momento dentro da cidade. Então, aqui tem um contexto, tá? Tem os objetivos nossos aqui, tem o problema que é a ser resolvido, tem as formas de representação que vocês, para a gente ter as orientações, e aí tem a orientação do dia 21 e a do dia 28, como é que vai ser, e aí uns vídeos de apoio que eu vou mandar durante a semana. Então, na aula de terça-feira, vocês vão apenas né, desenvolver uma discussão da equipe sobre como devem pensar a estruturação da cidade, tá? Seria só isso, então nós vamos trabalhar só em equipes pelo Teams mesmo, tá? Então vocês vão ter essa área aqui, então, tem um lago que é um manancial no meio, e vocês vão poder pensar a cidade, o sistema viário, o sistema de transporte, dentro desse limite rosa aqui, que seria uma nova cidade. Bom, nessa nova cidade, então, qual que é a proposta aqui, então? Vocês vão ter aqui como vários exemplos de como estruturar isso, então tem de como estruturar, pensar a estrutura e o funcionamento da cidade, então tem aqui como que o Agache pensou quase 60, 70 anos atrás, a estruturação da cidade de Curitiba, e essa estruturação ela foi orientando o planejamento urbano das décadas posteriores. Então, ele pensa as rodovias, ele pensa todas as áreas ambientais, ele pensa os parques, vocês podem partir daqui. Então, vocês são livres para pensar isso. Aqui é uma outra forma de estruturação, então você tem uma estrutura muito clara, né? Que está nesse cinza meio acinzentado. Aqui você tem uma outra estrutura que é muito claro, né? A grande estrutura viária central e as estruturas viárias menores e os bairros acontecendo, sendo organizados aí dentro. Então, são pontos de partida para a gente pensar, para vocês pensarem a organização ali no AutoCAD. Aqui também, então tem uma estrutura, né? São vários. A gente pode imaginar que tudo isso aqui são bairros. Aqui é um bairro maior, aqui é um outro bairro maior, aqui é uma parte do parque que está mais fora da cidade. Aqui são áreas ambientais que estão contornando a cidade para evitar que os ventos dominantes entrem na cidade. Aqui são saídas do bairro para outros lugares. Então a gente pode pensar e imaginar a estrutura do trabalho de vocês a partir daqui. Aqui já é mais claro, né? Ele já delineia, vocês também, se quiserem, né? Não precisa ficar preocupado com medidas, dimensões, mas aqui já delineia, né? Um sistema estrutural viário, né? E os bairros, que é o que vocês vão ter que pensar aí, e também pensar o sistema de mobilidade. Aqui também uma outra forma de estruturação, né, do espaço da cidade, pensando o funcionamento da cidade, né? E aí você pensando no funcionamento em relação a sol, ventos dominantes, que é o que vai ter ali na planta de vocês, tem o norte, tem os ventos dominantes, então pensar a cidade a partir disso. Então aqui você tem o eixo viário central, que é aquele que a gente discutiu na aula anterior, e aqui os binários, ó, na lateral. Isso aqui em inglês, não, em inglês não, está em português mesmo, né? Não, está em outra língua. E aqui vocês pensaram o Sol, ó, no inverno o Sol ele passa mais baixo da Terra, no verão ele passa por cima, esquentando bastante a cidade. A mesma coisa aqui, só para vocês terem isso em mente. Então, o trabalho que vocês têm para fazer é começar assistindo esse vídeo e depois discutir em equipe, a partir do AutoCAD, né, onde que fica as coisas. Aqui está o norte está para cima, né? Então, o Sol ele faz esse movimento aqui, né? O Sol faz esse movimento, chegou aqui no norte,
Então, o Sol ele faz esse movimento aqui, ele vai sair do leste, vai para o norte e vai para o oeste. E os ventos dominantes, eles vão vir dessa direção aqui, tá? Esqueci de colocar aqui, mas está aqui os ventos dominantes, vêm dessa direção aqui, tá? Então, podem pegar isso aqui e pensar como vocês quiserem, como vocês imaginarem que deve ser essa cidade, como se fosse uma cidade do futuro, tá?